Triglicerídeo ou triglicérides. Hoje nós vamos estar abordando esse assunto tão importante. A dieta ou os hábitos de vida podem influenciar no exame de triglicerídeo? Muitos pacientes retornam ao laboratório com a dúvida de por que o exame de triglicerídeo deu tão alto. Por isso eu, Joana Segal, vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre isso. Hoje vamos bater um papo sobre triglicerídeos. E para isso nós precisamos entender o que é o triglicerídeo, para que ele serve, ele causa só malefícios ou também benefícios? Qual é a interação dele com medicamentos, hábitos de vida? O álcool interfere no exame de triglicerídeo? Tem tratamento o triglicerídeo alto? Vamos estar falando um pouquinho de tudo isso para vocês. O triglicerídeo é uma gordura que pode vir tanto da alimentação, pela ingesta de carboidratos, açúcares no geral e gordura animal. Ou também pode ser sintetizado pelo próprio fígado. Então, o fígado é um órgão que metaboliza o triglicerídeo. Vamos ficar atento nessa informação porque a gente vai estar falando muito mais sobre ele lá na frente. O triglicerídeo, em quantidades normais, ele é essencial para a vida. Ele funciona como uma reserva energética. Ele é importante para a metabolização de uma criança que está crescendo, por exemplo. Depois da reserva de energia em forma de açúcar, o triglicerídeo entra em cena como reserva energética. Então, ele também é importante em quantidades adequadas. O problema é quando o triglicerídeo ultrapassa o seu valor normal. Ele pode desenvolver doenças cardiovasculares e ser prejudicial à saúde do ser humano. Essa gordura, chamada triglicerídeo, é prejudicial ao nosso organismo não só para o sistema cardiovascular, ela também é prejudicial para o fígado. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse órgão tão importante e tão necessário no nosso organismo. Porque lá no fígado, esse triglicerídeo ele é sintetizado. Mas o fígado também é responsável por filtrar substâncias tóxicas do nosso organismo, desintoxicar o nosso organismo. Então, quando o fígado está sobrecarregado de gordura, por exemplo, como no caso da esteatose hepática, ele não funciona tão bem. Gordura em excesso no organismo pode desenvolver várias patologias, mas principalmente no fígado. Isso é o que mais me preocupa. O fígado pode estar sendo lesado, necrosado com excesso de gordura, causando hepatites, causando cirrose, entre outras coisas. A dosagem de triglicerídeo boa, que a gente conhece como padrão, ela atinge um máximo de 150 mg por decilitro. Então, quando a gente pega o resultado de exame de triglicerídeo na mão, a gente logo bate o olho no valor de referência. O ideal é que esteja no máximo em 150. Mas a gente tem que pensar que essa dosagem, esse exame, ele foi feito em jejum de 8 a 12 horas. O que me preocupa é que hoje o jejum ele foi flexibilizado. O que significa isso? A flexibilização do jejum ela está sendo muito discutida há algum tempo. Isso significa que para o exame de triglicerídeo, não é mais exigido o jejum de 12 horas, tanto falado por tantos anos. Isso impactua na interpretação do médico quando ele pega esse exame nas mãos. Ou seja, esse valor de 150 mg por decilitro do triglicerídeo é normal para uma pessoa que fez um jejum de 12 horas. Aquela pessoa que optou por não fazer o jejum e mesmo assim coletar o exame de sangue para triglicerídeo, ela tem que ser interpretada com mais cautela. O médico ele tem que estar ciente de que essa pessoa não fez jejum. E se essa pessoa tiver fora do jejum e um triglicerídeo mais de 400, ou melhor, maior que 400, ela vai ter que repetir esse exame em jejum de 12 horas para o médico avaliar a fundo o que está acontecendo com o organismo dessa paciente. Portanto, a minha sugestão para que você obtenha o resultado realmente desejado de triglicerídeo
é que você sempre vá coletar o sangue nas mesmas condições, nos mesmos horários, com ou sem jejum. Isso é uma opção, mas que seja sempre feito da mesma forma e que, se não for feito em jejum, que seja feito sempre na mesma rotina. Ah, eu posso fazer um jejum de 2 horas, de 4 horas, de 6, de 8 ou de 12. Então, que você sempre use isso como uma ferramenta para que o médico também possa interpretar da melhor maneira. Porque isso pode interferir na interpretação do médico. Se vai ou não utilizar medicamento, como que vai ser a conduta médica neste caso? Muitas coisas podem vir a interferir na dosagem ou exame de triglicerídeo. Como que, por exemplo? Alguns medicamentos, como diuréticos, anticoncepcionais ou contraceptivos orais, tudo isso pode interferir. Mas o que mais me preocupa é, de fato, a alimentação, ou seja, a dieta, hábito de vida e o uso de bebida alcoólica. Isso pode interferir de forma muito drástica no exame de triglicerídeo. Tudo que você ingere 3 dias antes, em forma de bebida ou comida de gordura animal, pode interferir no exame de triglicerídeo. Esse exame de triglicerídeo pode vir a aumentar em até 3, 4 vezes, dependendo da quantidade de bebida alcoólica ou de comida gordurosa que você vir a ingerir. Portanto, toda vez que você pegar o seu laudo de exame de triglicerídeo nas mãos, você tem que parar para pensar o que você ingeriu até 3 dias antes dessa coleta de sangue. Já aconteceram alguns casos no laboratório em que o paciente acreditou que o exame dele estava errado exatamente porque ele não parou para se analisar, para perceber que depois da Páscoa, 3, 4 dias de festa e churrasco, ele coletou o sangue dele na segunda-feira e o triglicerídeo dele deu mais de 1000. Ele ligou para o laboratório para tirar satisfação do que tinha acontecido e a gente orientou exatamente isso. Vamos fazer uma dieta corriqueira durante a semana e vamos coletar de novo o seu exame na quinta-feira, para exatamente tirar essa dúvida. E aí a gente conversou com ele e explicou que existem artigos científicos publicados que dizem que essa dieta de 3 dias antes do exame, da realização do exame, feita, baseada com bebidas alcoólicas, comidas muito gordurosas, doces, pode sim elevar esse triglicerídeo em até 3, 4 vezes. E foi concluído, esse caso clínico foi fechado com essa condição. Mas nós temos que saber o seguinte, que esse exame, esse triglicerídeo mais de 1000 que deu no resultado de exame deste paciente, por exemplo, ele foi uma fotografia real do que acontece com o organismo dele após sobrecarga de gordura ou bebida alcoólica. Ou seja, o resultado de exame dele mostrou aquilo que nem o médico esperava. Então, foi uma real transparência do que acontece na vida dele, do quanto o coração dele trabalha para bater com esse sangue gorduroso, oleoso, leitoso, porque sim, uma amostra de sangue gordurosa, lipêmica, ela prejudica os batimentos cardíacos, ela prejudica o fígado e o funcionamento do organismo no geral. Então, gente, aí é que vem a discussão. Fazer ou não jejum? Esse jejum foi feito por quanto tempo? Quem é esse paciente? O exame de triglicerídeo ele é muito individual. E ainda nós temos o perfil do paciente, sobre quais medicamentos ele toma, qual a dieta que ele faz ou fez nos 3 últimos dias. Então, nós vamos ter a fotografia real do paciente sobre condições anormais, digamos assim, e nós podemos ter também a fotografia do paciente sobre uma condição de vida no dia a dia, que ele não ingere bebida alcoólica e tudo mais. Alguns pacientes e alguns médicos querem sim dosar esse triglicerídeo nessas condições que para aquele paciente é habitual, ou seja, ele bebe bebida destilada todos os dias. Então vamos monitorar esse triglicerídeo desse paciente nessa condição? Isso também é muito importante. Essa fotografia real do paciente é muito importante. Por isso que a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, entre outras, resolveu tirar o jejum do exame de triglicerídeo, porque
facilita monitorar a vida desse paciente na condição habitual dele. O metabolismo do triglicerídeo no nosso organismo acontece de forma muito rápida. Da mesma forma que, através da ingestão excessiva de carboidratos e bebida alcoólica, ele aumenta muito rápido, ele também diminui muito rápido, diferente do colesterol. Então, é fácil a gente conseguir diminuir a taxa de triglicerídeo. Basta inserir no seu dia a dia atividade física, ingestão de muita água, cortar um pouquinho do carboidrato. Isso vai ajudar bastante você a diminuir esses miligramas por decilitro que a gente fala. Eu te convido a fazer um teste consigo mesmo. Se o seu triglicerídeo é alto, mesmo na condição do jejum de 12 horas, a gente pode fazer um teste. Durante um mês, 4 semanas, a gente faz a dosagem do seu triglicerídeo toda segunda-feira. Nessa próxima segunda-feira, você dosa o seu triglicerídeo. Ele vai estar um pouquinho alto, porque você levou o fim de semana normal. Bebeu vinho, comeu chocolate, tudo ok. Depois da coleta da segunda-feira, nós vamos inserir uma dieta e atividade física para você. 40 minutos de atividade aeróbica por dia e uma dieta cortando gordura animal e carboidrato. Na outra segunda-feira, o seu triglicerídeo com certeza vai cair. E durante 4 semanas a gente vai fazer isso. No final da última semana, eu tenho certeza que o seu triglicerídeo vai cair absurdamente. E se ele não cair, eu aconselho que você procure um cardiologista, porque pode ser um problema genético, entre outras questões mais sérias. E aí o tratamento vai ter que ser com medicação e outros fatores. Um detalhe importante sobre o exame de triglicerídeo, entre outros exames também, é que muitas coisas podem interferir nesse exame, como a postura do paciente, acreditem vocês ou não, atividade física, sexo, feminino, masculino, idade. Então, esse valor de referência, ele é adotado para a grande maioria da população. Só que a gente tem que entender que o indivíduo é único. Eu sempre falo isso. Cada pessoa tem que ser analisado de uma forma diferente. Seus hábitos são diferentes. Fora aquilo que o paciente muitas vezes esconde do médico. Isso dificulta o trabalho dele. E também a gente tem que pensar que o paciente, quando ele tem um problema de triglicerídeo alto, tem que ser investigado, como eu já disse, porque pode ser um fator genético, mas pode ser o hábito de vida. E aí depende do paciente essa melhora. Se ele não correr atrás de fazer atividade física ou dieta, ele tem que ser sincero com o médico, porque o médico vai ter que entrar com a medicação. Então, o cardiologista, ele vai ter que ter essa sensibilidade de perceber se o paciente vai aderir ao tratamento natural ou não. O que não pode é manter esse triglicerídeo alto e forçar o coração o tempo todo. Deixar o fígado trabalhar em hora extra ou 24 horas por dia de uma forma intensa. Isso pode gerar um prejuízo muito maior para esse paciente lá na frente. Então, neste caso, se o paciente não aderir à atividade física e à dieta, não tem jeito, vai ter que entrar com a medicação. Se o triglicerídeo, fora do jejum de 12 horas, passar de 400 ou passar de 150 num jejum de 12 horas. Outro detalhe importante, quando a gente fala sobre jejum e flexibilização do jejum, ou seja, fazer ou não jejum para o exame de triglicerídeo, é um detalhe muito importante. A variação cronobiológica. O que é isso, Joana? Pois é, o nosso organismo, ele entende o que é dia e o que é noite. Isso se chama ciclo circadiano. É como funciona e como o nosso organismo entende esse processo de dia e noite. Se você, toda vez que for fazer exame, infringir alguma coisa, por exemplo, hoje eu coleto sangue pela manhã, 8 horas da manhã. Da próxima vez eu vou coletar às 3 da tarde. Uma hora eu estou em jejum, na outra hora não estou em jejum. Isso tudo vai dificultar monitorar o seu triglicerídeo, exame de tireoide, glicose e tudo mais. Então, o que eu aconselho é que você respeite essas variações cronobiológicas. Ou seja, sempre que for fazer exame de sangue ou exame de urina,
todos esses que a gente aconselha, exame de urina 24 horas, que seja feito sempre da mesma forma. Toda vez eu vou estar coletando na quinta-feira às 8 horas da manhã, pelo menos o mais próximo disso, para que o seu exame possa ser usado como comparativo entre um e outro. Porque senão, não tem como. Como que você vai comparar um exame feito? Um triglicerídeo em jejum, o outro fora do jejum. Não tem parâmetro de comparação. Para fechar, eu vou apresentar um artigo que foi publicado muito interessante. E eu sempre utilizo dele para falar com os meus pacientes sobre essa variação do triglicerídeo, quando eles ficam inconformados com o resultado do triglicerídeo tão alto. Esse estudo foi feito da seguinte forma: vários pacientes coletando o exame na segunda-feira e na quinta-feira. Houve uma diferença muito grande entre as dosagens de triglicerídeos feitos na segunda e na quinta. O que isso quer dizer? Esse estudo mostrou que os pacientes que coletaram o triglicerídeo na segunda-feira tiveram a dosagem muito mais alta do que na quinta-feira. Por quê? Sexta, sábado e domingo de hábitos fora do padrão, ingestão de bebida alcoólica, excesso de carboidrato, gordura animal em excesso, como queijo gorduroso, carne vermelha, tudo isso desregrado elevou o triglicerídeo dessa pessoa de uma forma que preocupou na segunda-feira. Na quinta-feira, essas dosagens caíram bruscamente. Foi o que eu disse. 3 dias a 5 dias de dieta de carboidrato e gordura animal em excesso já cai absurdamente a dosagem de triglicerídeo. Eu achei esse estudo fantástico. Então, toda vez que você for decidir fazer o exame de triglicerídeo, colesterol e glicose principalmente, pare para observar o que foi feito, quais foram seus hábitos 3 dias antes da coleta, a não ser que você queira fazer propositalmente o seu triglicerídeo, glicose na segunda-feira, após um fim de semana de sobrecarga de bebida alcoólica e comidas gordurosas. Se você tem alguma dúvida ainda sobre o exame de triglicerídeo, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, faça um comentário para que a gente possa cada vez mais passar informações com muito conteúdo para vocês.